Como jornalista ao longo de mais de uma década, tive a oportunidade de contar várias boas histórias, mas a história que quero contar é de bem antes disso. Entrevistei com uma amiga o seu João Dias, um pedreiro de 83 anos, ainda quando era estudante de jornalismo. E essa história é especial porque foi a primeira vez que eu me vi gostando da cidade onde eu nasci e vivo até hoje, Goiânia. O seu João nasceu e ainda mora no bairro mais antigo da capital, Campinas, que antes foi uma cidade. A região foi escolhida para receber a nova capital do estado de Goiás em 1933. Com milhares de outros operários, o seu João construiu uma cidade com as próprias mãos. Não foi ele quem ergueu as primeiras casas e prédios, mas ele carrega em suas memórias feitos notáveis a partir da década de 1950. O seu João me contou, muito orgulhoso e emocionado, porque segundo ele, normalmente pedreiro não dá entrevista ou tem lugar nos livros de história, que entre as obras que ele ajudou a fazer está a Avenida Anhanguera, uma das mais importantes da cidade. E foi por isso que os veículos pararam de atolar na Baixada do Parque Lago das Rosas. O seu João também me disse que foi ele quem colocou a cruz lá em cima da nova igreja matriz de Campinas. E toda vez que eu passo pela Avenida Anhanguera, eu penso, não é que seu João abriu essa avenida? E obviamente, toda vez que eu passo em frente à Igreja Matriz de Campinas e vejo a cruz lá em cima do telhado, eu repito para mim mesma. Foi o seu João que colocou aquela cruzinha lá em cima. O pedreiro João é bom construtor de outras coisas também. Em mim, por exemplo, construiu uma conexão afetiva. E essa conexão, apesar de bonita, não foi suficiente para que eu me sentisse pertencente e abraçada pela minha cidade. A pesquisadora italiana Maria Vittoria Giuliani desenvolveu uma teoria que diz respeito ao apego que a gente tem com um lugar. Ela explica que esse vínculo é construído aos poucos, tendo em vista as nossas necessidades, o significado que esse lugar tem para a nossa própria identidade e o quanto estamos familiarizados com ele. Alguns anos depois de contar a história do seu João já no mercado de trabalho, eu ainda considerava Goiânia um obstáculo para a carreira que eu queria construir fora daqui. E durante algum tempo eu ainda cultivei o sentimento de que as coisas aqui não vão para frente, algo que parece fazer parte do inconsciente coletivo goiano e goianiense. Talvez faça mesmo. O historiador Nasser Chau estuda, entre outros temas, a identidade cultural do povo goiano. E o termo goianidade, que diz respeito a estes aspectos, só ganhou uma percepção positiva a partir da década de 1930. Nós estamos falando de 90 anos de história. Foi imputado a Goiás um estigma de decadência por causa do ciclo do ouro. O estado aparece na história no século XVIII e todo interesse pela região some também junto com o ouro. Assim, o grupo que ascendeu politicamente durante o período do Estado Novo de Getúlio Vargas quis apagar a imagem de atraso numa tentativa de dar mais protagonismo a Goiás na construção da nação. E a mudança da capital da cidade de Goiás para Goiânia, uma cidade moderna e planejada, carregava esse grande simbolismo. Goiânia era a representação do novo, do progresso, do nacionalismo, da expansão do interior do país, a chamada Marcha para o Oeste. Mas já nessa época, Goiânia também era vista como um trampolim, como uma etapa. Era a cidade que impulsionara os projetos mais arrojados pelo Brasil, dentre eles a capital federal, Brasília. O Nasser Chau afirma inclusive que a construção de Goiânia parece envolvida por uma mentalidade urbana plantada em solo rural que até hoje se manifesta em algumas facetas da cidade. E eu diria também em algumas expressões do cotidiano, como roça asfaltada ou mais em Goiânia. Pode ser difícil se identificar com a cidade com simbolismos frustrados, que cresceu e se tornou uma das metrópoles mais desiguais do mundo na última década, de acordo com o índice Gini da ONU, que mede a concentração de renda. Goiânia não é só isso, mas é também isso. Ainda assim, eu me apeguei à cidade de forma gradual.
principalmente depois que eu entendi que meu sucesso profissional não estava atrelado à cidade, e sim à minha responsabilidade. Ao passo que me especializei para criar possibilidades na carreira, eu me abri para conhecer uma Goiânia que eu não conhecia. Em 2014, uma revista nacional destacou em uma matéria os becos secretos do setor sul, uma galeria de arte urbana a céu aberto que eu sequer fazia ideia que existia em Goiânia. E na tarde de domingo que eu fiz o passeio, eu me senti uma desbravadora. E eu quis dividir esse sentimento com todo mundo. E logo encontrei pessoas que estavam dispostas a fazer isso junto comigo. Nós não sabíamos, mas estávamos começando uma mobilização social. O filósofo colombiano José Bernardo Toro afirma que a mentalidade transformadora da sociedade civil vem da percepção de que os males da sociedade são resultado da ordem social que nós mesmos criamos. Ou seja, qualquer mudança que você almeja na sociedade é sua responsabilidade. Assim, nós começamos a difundir informações pela internet sobre turismo, cultura, lazer, empreendedorismo, negócios, pessoas, boas iniciativas, assuntos que ajudam a promover transformação social. E não é só sobre Goiânia. A ideia é que, a partir desses conteúdos, mais gente consiga olhar de um jeito novo para o cotidiano, se identificar, criar laços com os lugares, com a própria cidade, seja para amá-la ou para transformá-la, exercendo a própria cidadania. Me preocupa que esses estigmas e rótulos, históricos e cotidianos, imputados a nós, diminuam as nossas perspectivas quando for possível fazer justamente o contrário. Hoje, se você está vendo isso, se você está assistindo isso depois de meses de isolamento social, pode ter ficado muito mais fácil enxergar qual vínculo você tem com a sua cidade. Talvez a sua relação com o espaço tenha mudado nesse período e talvez ela esteja começando a mudar agora. Então, que tipo de transformação você é capaz de construir, se você quiser, na sua cidade e com as suas próprias mãos?